Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol. Sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Vamos conversar um pouquinho no vídeo de hoje sobre como fazer para o seu gato não destruir os seus móveis. Às vezes a gente visita um amigo gateiro e aí quando você entra na casa dele, você vê aqueles móveis todos cobertos, né? O sofá com uma coberta grossa por cima, alguma barricada na frente de alguma outra peça da mobília. Tudo isso para evitar que o gato tenha acesso. Às vezes a pessoa comenta que o gato já destruiu o sofá, que já está todo arranhado, rasgado, mas ele não tem coragem de comprar um novo, justamente porque esse tutor associa que o gato vai fazer da mesma forma, né? Que ele vai destruir o sofá novinho, porque gato é assim mesmo. Então muitas pessoas imaginam que isso é natural, né? Que ter gatos em casa significa ter alguns móveis destruídos. Só que não é bem assim. Claro que a gente precisa, num primeiro momento, entender qual é a natureza desses gatos, né? Por que eles têm alguns comportamentos? Isso faz parte deles, mas a gente pode sim fazer negociações, ter espaços adequados para os nossos gatinhos utilizarem para arranhadura, para fazer marcação com urina, por exemplo. Na verdade, se a gente tem um ambiente aí mais equilibrado, a tendência é que ele não faça esse tipo de marcação. Então a gente precisa entender como fazer isso, mas é possível ter a sua casa organizada, o seu sofá inteirinho e mesmo assim você ter os seus gatos, né? Ser muito feliz com eles e eles manifestarem esses comportamentos que são importantes. A gente precisa lembrar disso. Se faz parte da natureza dessa espécie, a gente não vai proibir o nosso gato de fazer tudo isso, mas a gente vai oferecer os pontos, né, aqueles locais para que ele possa fazer tudo isso. Vamos então enxergar o nosso ambiente do ponto de vista do nosso gato. Como é que ele entende a casa de vocês? Como é que ele se relaciona com esse espaço? Se a gente sabe fazer essa leitura da mesma maneira que o nosso gatinho faz, muita coisa fica mais fácil. A primeira coisa que a gente deve lembrar, né, que a gente tem que reforçar, é que os gatos são territorialistas. O que significa isso? Eles têm um relacionamento muito especial com o território deles, com o espaço deles. E isso pertence ao gato. Então é natural que eles marquem, que eles delimitem esse espaço. No ambiente natural, os gatos vão fazer isso. Cada um vai marcar, né, aqueles pontos em que ele vive, né, os recursos que ele possui, para evitar que outros gatos entrem num espaço que é dele. Se acontecer isso, se algum outro gato quiser entrar, a gente vai acabar tendo um conflito. Então, as marcações, deixar o cheiro, né, deixar como se fossem as características daquele gato em específico, é uma comunicação natural. Então eu mostro para os outros que aquele espaço é meu, tem o meu cheiro, eu cuido desse território. E o gato vai fazer isso dentro de casa, isso é normal. Só que a sua casa vai ser o espaço dele. Então ele vai interagir com esse território dessa maneira que ele sabe fazer, deixando as marcações, deixando o cheirinho dele. Então a gente precisa oferecer tudo isso, né? A gente espera que ele faça isso até para que ele seja saudável, mas aí a gente vai estabelecer os pontos de troca. Então sempre que o seu gato se esfrega em alguma coisa, ele está deixando o feromônio, está deixando o cheiro que é característico dele nesses pontos. Às vezes eles esfregam bastante perto das portas, por exemplo, em janelas, justamente porque a gente tem ali uma comunicação com o meio externo. Então, a única coisa que ele está fazendo é dizendo, olha, daqui para dentro é meu, né? O meu cheirinho está aqui. Então, esse controle, né? Esse território está sendo controlado por mim. Marcação com xixi, ela também é uma forma de comunicação, mas no geral, se a gente tem um ambiente estabilizado, se o gato não está estressado, está tudo em ordem, ele não tem conflitos, por exemplo, eles tendem a não marcar tanto. Eles vão mais se esfregar, vão marcar com arranhadura e não tanto com o xixi.
Então é um ponto sim que a gente avalia, né, que a gente desconfia que tem algum estresse no nosso ambiente e aí a gente precisa descobrir o que é para fazer esse ajuste. Mas é uma forma de marcação também, né? Então a gente pensa que naturalmente na cabecinha do gato ele marcar alguns pontos com urina faz parte de uma delimitação, tá? Mas a gente trabalha essa questão em específico. Então lembra disso. O espaço do seu gato pertence a ele, né? A vocês também, claro. Mas ele entende isso, né? Ele tem essa sensação de pertencimento. Então ele vai deixar sim as marquinhas dele para mostrar isso e para que ele se sinta seguro, que ele se sinta confortável. A arranhadura também é um tipo de marcação. Então, quando o gato arranha uma superfície, a própria marca, né, desses arranhões já é algo que um outro gato consegue enxergar. Então, a gente já tem aí uma primeira marcação visual. De longe, eu já vejo que algum gato arranhou por ali. E nos interdígitos desses gatos, a gente também tem glândulas que produzem os feromônios. Então, nesse momento da arranhadura, além dessas marcas visuais, o cheiro desse gato vai ficar ali. Então, os outros animais conseguem, os outros gatos, né? Essa comunicação por feromônios, ela é espécie específica. Então, os outros felinos conseguem entender de quem é aquela marcação, quem é que cuida ali desse espaço. Então, entenda isso, tá? A sua casa é também do seu gato e ele precisa sentir que ele toma conta desse espaço, que é seguro para ele. Então, nós vamos oferecer pontos de marcação, tá? A gente já vai entender como fazer isso, mas não esqueça dessa questão. Enxerga a sua casa da forma que o seu gato está vendo. Isso vai facilitar para você. A gente tende, às vezes, a pensar o que nós estamos fazendo, né? Ou nós interpretamos a nossa maneira, mas não pode ser assim. E quanto aos recursos, né? O que seriam recursos? Os comedouros, bebedouros, esses pontos de marcação, as caixas de areia, tudo aquilo que faz parte aí das necessidades básicas do gato. Então, um gatinho que vive fora de casa, né, que não tem um tutor, por exemplo, que fica aí errante, ele também tem tudo isso na cabeça. Os lugares, né, aquele espaço em que ele consegue caçar para se alimentar, em que ele vai ter uma fonte de água, pontos que ele vai utilizar para fazer as necessidades e, consequentemente, também vai marcar aquele espaço com esse cheiro. Lembra que a urina e as fezes também fazem parte dessa marcação. Então, tudo isso, fêmeas para reprodução, enfim, tudo isso é recurso, né? Tudo faz parte do que é necessário, da biologia desse animal. Então, é o que ele vai procurar, é o que ele necessita e é o que ele vai defender. Na nossa casa, a gente precisa tomar muito cuidado com a quantidade de recursos que a gente oferece para o nosso gatinho. Isso é um problema que a gente tem muitas vezes. Conversando com muitos tutores, tentando ajudar muitos tutores, a gente sempre esbarra nessa questão de quantidade. Então a gente fala, né? Quantos gatos você tem? Dificilmente o gateiro vai ter um gatinho só. E às vezes o que a gente percebe é que o número de comedouros, de bebedouros, de caixas de areia principalmente, é inferior àquilo que esses animais necessitam. Então a gente sempre tem que ter um a mais. Se eu tenho 2 gatos, eu vou ter 3 comedouros, 3 bebedouros, fontes de água, 3 caixas de areia, tá? No mínimo, 3 caminhas, 3 pontos para fazer arranhadura, 3 prateleiras, isso é o mínimo, tá? Então, a gente não pode ter menos recursos do que quantidade de gatos. Aí você fala assim, Carol, mas eu não tenho problema na minha casa. Eu tenho mais de um gato, não tenho tanto comedouro, tenho 2 caixinhas de areia só, mas está tudo bem. Claro que cada caso é um caso, dependendo de como é o seu ambiente e também das características do seu grupo de gatos, às vezes a gente consegue ter ali uma harmonia, né? Esses gatos acabam convivendo bem, a gente não tem conflitos, mesmo estando aí numa quantidade não ideal de recursos.
Só que às vezes esses conflitos que a gente comenta, né, esse estresse, esse desconforto do gato é muito sutil. Então talvez eles estejam sim tendo alguns pontos ali de desentendimento, mas a gente não está vendo. Isso é muito importante da gente detectar. E se você tem problemas, se você tem conflitos, esse número, né, mexer nessa quantidade de recursos vai ser o primeiro ponto. Não tem jeito, a gente não consegue negociar isso, justamente porque é biológico, faz parte do seu gatinho. Como é que a gente vai ensinar o gato que ele tem que dividir as caixas de areia? A gente não pode fazer dessa forma, tá? Então, avaliar essa quantidade é muito importante. E sempre tenha a mais, né? Então, você pensa assim, é um para cada gato e mais um, para tudo. Para brinquedos, para comedouros, bebedouros, caminhas, caixas de areia, tudo, tá? Arranhadores, sempre tem que ter uma sobra, porque eles vão se dividir, né? Eles vão escolher pontos aí, cada um para fazer as suas necessidades, certo? Então, quantidade é fundamental. Qualidade também. Lembra que os gatos têm preferências, né? Tem algumas coisas que podem fazer com que eles usem esses recursos ou não. Então, os comedouros mais largos, né? Para esse gatinho não ter que enfiar a cabecinha lá dentro, ficar encostando as vibriças, isso é incômodo. Então, tenha potes mais largos, mais rasos, pote de água também, não muito estreitinho. Distribua fontes pela sua casa, isso é importante, estimula o gato a beber mais água, coloque os sachês, né? Então isso tudo vai ajudar também na saúde clínica do seu gatinho. Arranhador é um fator também que a gente tem muito problema, porque as pessoas falam, eu tenho arranhador, mas o meu gato não gosta. Quando a gente vai ver esse arranhador, ele é pequenininho assim, né? O gato já é um gato grande, o arranhador é super pequeno, fica ali no cantinho, bem escondido, o seu gato não vai utilizar. Então lembra que esse gato ele gosta de se esticar para arranhar, né? Ele vai alongar o corpo conforme ele faz essa arranhadura, além de estar marcando. Então o arranhador tem que ser grande, né? Tem que ser espaçoso, o gato tem que poder realmente se pendurar nisso. De preferência subir nesses pontos também. E onde você vai colocar esses arranhadores, esses comedouros? Nada concentrado. Não adianta a gente colocar tudo junto naquele mesmo espaço. Lembra que a cabeça do seu gato funciona em todo o território dele. Então, tudo estaria distribuído naturalmente. E você tem que fazer isso na sua casa. Coloque as caixas de areia mais nas extremidades, mas também distribuídas. Se você tem 4 caixas e coloca todas elas no mesmo ponto, para o seu gato ele não tem 4 pontos para fazer xixi e cocô, ele tem um só, por mais que seja maior. Então não funciona dessa forma. Distribui, deixa uma caixa em cada ponto da sua casa. Deixa os banheiros nas extremidades, arranhadores também podem ficar ali em pontos estratégicos, perto do seu sofá, por exemplo, ou de algum outro móvel que o seu gatinho está arranhando. Se ele escolheu aquele lugar para arranhar, tem alguma coisa ali que ele queira comunicar. Então coloca um arranhador super legal para ele ali do lado e vai mostrando para ele, né? Vai ensinando ele a utilizar esse arranhador. Aproveita que ele mesmo já começou a fazer essa distribuição do território e aí você vai colocando os recursos. Comedouros e bebedouros podem ficar mais no centro desse território. Também não coloca um do lado do outro, tá? Nada tem que ficar muito perto, muito concentrado. Deixa tudo bem distribuído que você vai ver como, se você tem mais gatos principalmente, né? Você vai ver como esse relacionamento tende a melhorar bastante, né? E esses comportamentos que a gente não gosta tanto também acabam diminuindo. A gente vai trabalhar de forma mais específica cada caso, mas quando a gente distribui tudo isso na nossa casa, no território do nosso gato, de forma consciente, porque às vezes a gente tem tudo, mas a gente só coloca lá, né? Igual fazer o enriquecimento ambiental. A gente compra umas prateleiras e coloca em alguns pontos e pronto. Mas a gente tem que fazer isso realmente de forma consciente, a gente tem que entender esse espaço
e como o meu gato vai se relacionar com ele. E aí eu uso esses recursos em pontos estratégicos. Se você tiver qualquer dúvida, né, se você quiser ajuda para fazer essa avaliação, conversa com a gente, manda mensagem que a gente ajuda com o maior prazer. Mas é preciso fazer isso realmente prestando atenção, tá? Então, quantidade de recursos, qualidade desses recursos. Aquele arranhadorzinho minúsculo não vai convencer o seu gatinho a parar de arranhar o seu sofá. Tem que ser um arranhador bom para ele, que seja melhor do que o seu sofá. E cuidado com as texturas. Se ele gosta, por exemplo, do tecido da sua poltrona, da sua almofada, não coloca no arranhador algo parecido com isso, né? Então utilize uma outra superfície que seja atraente para ele também, mas que não se pareça muito com o seu sofá, com a sua poltrona, enfim, com aquelas cobertinhas fofas, porque aí ele pode ficar confuso, né? Ele acaba arranhando tudo que tem ali mais ou menos essa textura parecida, tá? Isso é algo que a gente tem que prestar atenção. Então, quando você vai fazer essa distribuição, é aí que você faz as trocas, né? Você tira a atenção do seu gato daquele ponto que você não quer, mas você está oferecendo para ele um ponto que ele possa utilizar e que seja mais interessante. Isso é fazer troca. A gente não vai proibir o gato de arranhar, mas a gente oferece para ele um ponto de arranhadura que para a gente tudo bem, né? Que é ali que ele tem que marcar e que para ele é interessante, tá? Lembra disso. Se você tiver com algum problema, faça essa avaliação no seu espaço, né? Por que será que meu gato está arranhando esse ponto? E por que será que ele gosta tanto desse móvel ou dessa poltrona? Tenta fazer essa avaliação, né? Entender o que ele está querendo dizer. E aí você estabelece essas trocas. Isso é fundamental. Quando a gente tem vários gatos, é muito importante a gente realmente prestar atenção nesse relacionamento. Então, às vezes você acha que está tudo bem, mas eles têm pequenos conflitos. E esses conflitos podem gerar esses comportamentos, acentuar a arranhadura, a marcação por urina. Às vezes, gatos que estão do lado de fora da sua casa faz um xixi lá no seu quintal. O seu gatinho vai sentir esse cheiro e aí ele pode também começar a marcar. Então, presta atenção. Às vezes são pontos muito sutis. Um gato vai usar a caixa de areia e o outro fica ali meio que encurralando esse gato. A tendência é que ele pare de usar esse ponto, que ele pare de usar essa caixa. Se ele não tem acesso a essa caixa, de repente você não tem outras, né? Ou tem poucas, ele pode começar a fazer xixi e cocô fora do lugar. Então pense em tudo isso. E se a gente tem problemas de relacionamento entre esses felinos, a gente precisa resolver. Se a gente não intervir, né? Não modificar tudo isso, trazer um número maior de recursos com qualidade, mexer nessa rotina, né? Nessa estrutura, eu não resolvo essas discussões. E aí eu posso realmente ter um estresse aí que vai perdurar por muito tempo, pode trazer mais problemas para esses gatos e você não consegue controlar esses comportamentos, tá? Lembra que esses comportamentos são uma sinalização, né? O seu gatinho está dizendo que não está tão legal, que tem alguma coisa errada. Então não pensa só também no seu incômodo com relação a isso. Pensa nele, por que ele está fazendo isso, né? Tem alguma coisa estressando e a gente não tem que viver com estresse, nem nós e nem os nossos gatos. Mexer na rotina também é fundamental, então ter horários para gastar a energia desses gatos, para brincar com eles, brinca separadamente, né? Disponha esse tempo para brincar com todo mundo, para gastar a energia de todo mundo, separadamente, tá? Nem todos os gatos gostam de brincar com outros. Pode até ser que você tenha alguns que não se incomodam, né, de brincar junto com outro gatinho. Mas presta bastante atenção. Às vezes você está brincando com dois gatos e um já começa a sair, né, a ficar um pouquinho mais no canto, não vai se interessar por aquela brincadeira. Então, brinque com cada um, tá? Isso tem que ser feito todos os dias.
10 minutinhos, 2 vezes ao dia, né? Todo mundo ali gastando energia, brincando de caçar, isso vai fazer diferença, é importante. E utilizar aí, né, o maior número possível de estímulos. A gente tem que estimular, tem que desafiar os nossos gatos de forma positiva. Não é um desafio estressante, algo que vai fazer o seu gato não se sentir bem. Mas brincadeiras, né? Esconder comida, coisas que realmente vão fazer o seu gato gastar tempo, focar naquilo. Tudo isso é positivo. Todos os estímulos que a gente puder utilizar no nosso ambiente vão te ajudar nessas questões. A gente vai falar direitinho quais são os pontos que a gente pode fazer. Mas é importante, então, a partir de agora, você realmente entender que tudo isso é necessidade. A gente não está falando de opções, né? Ah, eu acho que eu vou enriquecer o meu ambiente porque eu tô com vontade de fazer um agrado para o meu gato. Não é isso. Isso é necessidade básica. Faz parte do ambiente do felino. Eles precisam disso na rotina, todos eles precisam. Outras coisas são opcionais, né? São um algo a mais. Mas tudo isso que a gente falou até o momento é sim necessidade básica, é o mínimo que eles precisam. Como é então que eu melhoro a relação do meu gato com a minha mobília? Que eu posso trocar o meu sofá, colocar um lindo e fazer com que o meu gatinho não destrua? Faz o checklist de todos esses pontos que a gente conversou. Anota mesmo num caderninho, pega papel e caneta, vai checando, vai vendo tudo que a gente pontuou no vídeo e observa isso no seu ambiente. Será que eu consigo melhorar esses pontos? Tudo que você achar que dá para melhorar, que dá para adaptar, faça. Não faça mudanças muito bruscas de uma vez. Tenta ir devagarzinho, mudando, melhorando as características dos recursos que você tem, mas vai trocando, né? Pensa aí na qualidade dos seus bebedouros, das suas caixas de areia, dos arranhadores e os locais em que eles ficam. Então vai marcando mesmo na sua agenda, né, o que você acha que deve melhorar, o que você acha que pode trocar e testar aí se o seu gatinho vai se adaptar de uma forma mais positiva. Então faz esse checklist, observa tudo, tenta fazer essa distribuição aí de uma forma de uma forma que seja melhor para o gato, que ele goste mais. Tudo isso que a gente veio conversando ao longo do vídeo, tá? Então melhora todas essas condições, quantidade dos recursos, qualidade desses recursos. Lembra aí do tamanho dos arranhadores, nada de colocar aquele conezinho minúsculo e querer que o seu gato arranhe, tá bom? Então, coloque tudo isso em pontos estratégicos. Lembra de estabelecer as trocas. A gente tem locais que não quer que o nosso gato faça esse tipo de marcação, mas ele precisa ter os lugares em que ele possa fazer isso, tá? Então, nunca só proíba o gato, né? Ou tente proibir o gato de fazer determinada coisa. Lembra que ele precisa expressar esses comportamentos. Isso é natural. Então, a gente oferece para ele aquele ponto de preferência do jeito que ele gosta, né? Que seja realmente atrativo. Utilizar feromônios também é muito interessante. Se tem algum ponto da sua casa que você não quer que o seu gatinho faça xixi, por exemplo, limpa bem essa superfície, né? Tira o odor dessa urina. Não utiliza produto que tem amônia, porque o cheiro da amônia fica um pouquinho próximo ali da urina do gato. Então você acaba confundindo ele. Hoje a gente tem no mercado limpadores enzimáticos que são ótimos para fazer esse tipo de limpeza. Outros produtos também, né, que não tem um cheiro tão forte e que não levam amônia. Então limpa tudo direitinho e utilize os feromônios nos locais que você quer que o seu gato arranhe, né? Então nos arranhadores de uma maneira geral ou alguma superfície que tudo bem ele arranhar. Só lembra da questão da semelhança. Então, se você tem uma poltrona que o seu gato pode arranhar e outra não, lembra que isso é confuso para ele, né? São duas poltronas, por que uma pode e uma não? Então, tenta deixar essas superfícies diferenciadas.
mas nos locais que ele pode arranhar, você utiliza o Feliway Scratch. Você vai pingar lá a ampolinha, né, o líquido, para estimular esse gato a utilizar esse ponto. E onde você não quer que ele arranhe, você utiliza o spray do Classic, né, do Feliway Classic, para sinalizar para ele que aquele ponto tá ok, ele não precisa ficar marcando ali, tá tudo certo. Pode utilizar também o feromônio no ambiente, né? Principalmente quando a gente tem mais gatos ou quando a gente vai passar por uma mudança de rotina, de ambiente, tem alguém chegando, alguém saindo, às vezes uma fase que a gente tá com os horários mais apertados, né? Alguma mudança no todo aí, no geral da vida ali, do dia a dia de vocês. Utilize os feromônios para ajudar o seu gato a lidar melhor com isso. Então você pode colocar o difusor na tomada também, naqueles locais que são socialmente relevantes para o seu gato, onde ele mais fica, ou os gatos, né, onde eles mais convivem. Então usa tudo isso a seu favor, tá? Se você tiver todos esses pontos em acordo, você vai ver que isso vai facilitar bastante, isso vai trazer bem-estar para o seu gatinho. Lembra sempre de conflitos, então tenta identificar pontos muito sutis de conflitos. Quando a gente fala que alguns gatos têm problemas de relacionamento, às vezes o tutor pensa só na briga, mas não necessariamente esses gatos vão efetivamente brigar. E a gente nem quer que isso aconteça, porque aí fica um problema muito pior. Então, às vezes, um probleminha pequeno, né? Assim, um incômodo que pra gente parece ser sutil, parece ser pequeno, mas que pode fazer com que esse gato sinalize que não tá tudo bem, que ele fique estressado, que ele comece a acentuar essas marcações, essa destruição. Então presta atenção nesses conflitos porque a gente precisa resolver, tá? A gente precisa trabalhar todos esses gatinhos. E a gente tem vídeos falando a respeito desse ponto. Dos outros também, né? Nós temos vídeos mais específicos para você se aprofundar em tudo que a gente está falando. Além dos conflitos, além do seu ambiente em si, né? Da estrutura do seu ambiente, que tem que ser pensada, planejada para o seu gatinho, né? Para a forma como ele enxerga esse mundo, nós temos que cuidar da rotina. Então, como a gente já falou um pouquinho, não adianta deixar o gato entediado, gato ocioso, não tem o que fazer, ele vai ficar procurando atividades, ele vai ficar caçando literalmente coisas para fazer. Ficar entediado, ficar ocioso, ficar muito preguiçoso, isso também é um reflexo negativo do nosso gatinho, tá? Ele tem que ter atividade, ele tem que gastar energia. Esse ambiente que ele vive tem que ser estimulante para ele, tem que ser desafiador de forma positiva. Então abusa dos enriquecimentos. Tanto o enriquecimento físico, né, colocar essas estruturas na sua casa para que eles possam se locomover também no alto, sem criar zonas, pontos mortos, né, em que esses gatos sejam obrigados a se encontrar ou que eles não tenham para onde ir, né, a gente evita isso. Tenha em quantidade suficiente também, pensando no número dos seus gatos. Faça muito enriquecimento alimentar, coloque comida nos brinquedos que são específicos, esconda isso, faça treinos com o seu gatinho, tenha os horários de dar o alimento, de dar o sachê, de fazer um exercício seguido de um petisco, mantenha isso na rotina de vocês. Para todos os gatos, tá? Então brinque com eles separadamente, estimule esses gatos separadamente. Até porque os gostos são diferentes, então você consegue trabalhar cada um da maneira mais ideal para ele. Lembra de estímulos externos, né? Às vezes coisas que você não tinha pensado ou que não estão tão ao seu alcance, mas gatos que vêm de fora, que ficam andando em volta da casa, podem ser um gatilho para esse tipo de comportamento. Cheiros diferentes, então às vezes a gente vem para casa com o cheiro de outros gatos. Pessoas que estão frequentando a nossa casa, né? Pessoas novas, enfim. Pensa também nesses estímulos externos, porque tudo isso pode sim refletir nos hábitos do seu gatinho.
Se você avaliar tudo isso, né, fizer o checklist que a gente está falando e ir adaptando e melhorando as suas condições, pensa que sempre tem pontos para a gente melhorar. Por mais que a gente já esteja fazendo bastante, às vezes um pequeno detalhe pode fazer a diferença. E isso é realmente o básico, é o que todo gato precisa. A gente não está falando aí de coisas extras, nós estamos falando das necessidades do dia a dia. Se você enxergar dessa forma, que é como o seu gato enxerga o mundo dele, você vai ver que a sua relação vai melhorar bastante e esses pequenos problemas que você tem também tendem a cessar. Se a gente tem situações mais difíceis, né? Às vezes você está trabalhando tudo isso, ainda assim o seu gatinho está manifestando, né, algum comportamento destrutivo, marcação excessiva, arranhando demais as suas coisas. Conversa com a gente, às vezes a gente tem aí uma situação que tem um ponto de dificuldade, né? Algo que a gente tenha que trabalhar um pouquinho mais, entender aí por que você não está conseguindo melhorar isso, tá bom? Lembra de falar com o veterinário comportamentalista, porque só a gente consegue entender aí como funciona a cabecinha do gato, tá bom? Compartilha todas essas dicas com outros gateiros que você conhece. Esses problemas são muito comuns, fazem parte aí da rotina de um monte de gateiros. Então passa essas informações para frente, manda suas dúvidas para a gente, conta a sua história, manda foto, a gente ajuda vocês com o maior prazer e eu gosto muito de conhecer as histórias, né? De ver quando vocês colocam em prática as dicas que a gente passa e tem resultados positivos. Então conta isso pra gente. E não esquece de seguir as nossas redes sociais. O nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, nosso Instagram @vetcarolcats e o Telegram Gateiros e Gateiras. Muito obrigada por assistir e até a próxima!